O que você está prestes a descobrir não tem a ver com força de vontade, nem com ignorar o que sente, nem com fingir que está tudo bem quando na verdade não está. Também não se trata de impor uma atitude positiva, forçada, ou de lutar contra cada pensamento negativo que aparece na sua mente. A verdadeira chave para que nada, nem ninguém te afete nunca mais, está em algo muito mais profundo, algo que a maioria ignora, porque prefere buscar soluções no exterior, sem perceber que a única mudança real acontece de dentro de você. Já se perguntou por que algumas pessoas, não importa o que aconteça, parecem se mover com uma calma inabalável? Passam por crises, perdas ou momentos de incerteza e ainda assim permanecem centradas. Enquanto isso, outras, mesmo em situações cotidianas, parecem à beira do colapso, presas em suas próprias emoções e reações. Será que é uma questão de sorte, de personalidade, ou existe um princípio oculto que separa aqueles que dominam seu mundo interno dos que são escravos dele? Aqui é onde a maioria se engana. Acreditam que a realidade é objetiva, que as coisas simplesmente acontecem e que o que sentem é uma consequência inevitável do que ocorre lá fora. Mas isso não é verdade. Tudo o que você experimenta, absolutamente tudo, é filtrado pela forma como você interpreta a vida, pelas crenças que carrega desde sempre, pelas emoções que não aprendeu a gerenciar. É como se você usasse óculos tingidos de uma cor específica. Não importa o que esteja diante de você, você sempre verá tudo através desse filtro. E se esse filtro estiver distorcido pelo medo, pelo ressentimento ou pela culpa, então o mundo refletirá exatamente isso, não porque a vida é injusta, mas porque você não consegue enxergar além do que carrega dentro de si. Mas aqui está a chave que ninguém te contou. Não se trata de evitar a dor ou de fugir das emoções difíceis. Não se trata de ser imune a tudo que acontece ao seu redor. Trata-se de transformar o significado que você dá a cada experiência, de reprogramar a forma como percebe a realidade, de aprender a converter cada emoção em uma ferramenta de crescimento, em vez de um peso que te mantém preso. Porque a verdade é que a realidade não se impõe, ela é interpretada. E quando você entende isso, quando aprende a tomar o controle dessa interpretação, descobre que pode escolher a maneira como responde a qualquer situação. Nesse momento, você se torna livre. Hoje vamos explorar exatamente como fazer isso. Não com teorias abstratas, mas com princípios que foram usados por aqueles que alcançaram uma paz interior, que não depende de nada nem de ninguém. Você vai descobrir como transformar o medo em clareza, como fazer as emoções negativas trabalharem a seu favor, em vez de contra você, e como atingir um estado de serenidade imperturbável, independentemente do que aconteça na sua vida. O que você está prestes a entender pode mudar tudo, mas só se estiver disposto a olhar para dentro de si e questionar tudo o que até agora tomou como certo. Porque no final, não é o que acontece que determina sua paz, é a forma como você decide vivê-lo. E quando descobrir como transformar este processo, perceberá que nada, nem ninguém, poderá te afetar da mesma maneira nunca mais. Como seria sua vida se você pudesse tirar esses óculos invisíveis que distorcem o que você vê e experimentar o mundo sem o peso dos seus medos, crenças limitantes e emoções reprimidas? Essa liberdade não é um sonho distante, nem um estado reservado para poucos iluminados.
é seu direito de nascença, uma capacidade que sempre esteve adormecida dentro de você, esperando para ser despertada. A mente humana é um labirinto fascinante, um espaço onde cada pensamento, cada reação e cada emoção são moldados por camadas profundas que raramente exploramos conscientemente. Desde que nascemos, começamos a acumular experiências que formam os filtros através dos quais vemos o mundo. Esses filtros não são aleatórios, são o resultado de tudo o que vivemos, aprendemos e, sobretudo, interpretamos ao longo da nossa existência. Pense por um momento em como duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e ter experiências completamente diferentes. Diante de uma crítica, uma pessoa pode se sentir devastada, enquanto outra a recebe como uma oportunidade de melhoria. Frente a uma mudança repentina, alguém pode mergulhar na ansiedade, enquanto outra a vê como o início de uma aventura. A diferença não está no que acontece, mas em como cada um percebe isso. Essa ideia não é nova. Desde tempos antigos, os sábios compreenderam que nossa percepção cria a nossa realidade. A psique humana é um território vasto, onde a maior parte permanece submersa nas águas do inconsciente. Segundo essa visão, o que não tornamos consciente nos governa a partir das sombras, determinando como respondemos ao mundo sem que sequer percebamos. Nossas percepções agem como lentes invisíveis que colorem tudo o que vemos. Se você cresceu acreditando que o mundo é um lugar hostil, encontrará provas dessa hostilidade em cada esquina. Se carrega a crença de que não merece amor, interpretará até os gestos mais gentis com suspeita ou desconfiança. Essas lentes não apenas colorem o que você vê, mas também determinam o que você é capaz de enxergar e o que permanece invisível para você. A maior armadilha é que confundimos esses filtros com a realidade em si. Esquecemos que estamos vendo uma versão interpretada do mundo e começamos a acreditar que é assim que as coisas realmente são. Essa pessoa não me aprecia. Torna-se uma verdade absoluta, quando, na verdade, é apenas uma interpretação baseada nas nossas próprias inseguranças. Esse obstáculo é impossível de superar. Viram a sentença definitiva, quando, na realidade, é apenas o medo falando através de nós. Aqui encontramos a primeira chave para a nossa libertação: a consciência. Quando você começa a perceber que o que vê não é a realidade objetiva, mas sua interpretação dela, algo mágico acontece. De repente, você tem opções. Pode questionar aquela primeira reação automática e se perguntar: essa é a única forma de ver essa situação? Que outras interpretações poderiam ser possíveis? A diferença entre reagir e responder está exatamente nesse espaço de consciência. Quando reagimos, somos escravos dos nossos padrões automáticos, movidos por um piloto automático da nossa mente inconsciente. Quando respondemos, criamos um momento de pausa, um espaço onde a escolha consciente se torna possível. Esse espaço de consciência é o que os grandes mestres espirituais chamaram de presença, a capacidade de estar plenamente no agora, observando os seus próprios pensamentos e emoções sem se identificar completamente com eles. É como se uma parte de você pudesse dar um passo atrás e contemplar o que está acontecendo dentro de você, sem ser arrastada pela corrente. A boa notícia é que essa capacidade não é um dom reservado para poucos. É uma habilidade que todos podemos cultivar, com prática e atenção. Comece simplesmente notando suas reações. Quando sentir que algo te afeta, pare por um momento e observe o que está acontecendo dentro de você.
Que pensamentos surgem? Que sensações aparecem no seu corpo? Que emoções se despertam? Não para julgá-las ou mudá-las, mas apenas para tomar consciência delas. Com o tempo, você notará que esse simples ato de observação começa a transformar sua relação com suas próprias experiências. O que antes te arrastava imediatamente para estados de turbulência, agora pode ser contemplado com mais calma. O que antes parecia uma verdade inquestionável, agora se revela como uma das muitas formas possíveis de interpretar o que está acontecendo. E assim, passo a passo, você começa a recuperar seu poder. Você deixa de ser uma folha à mercê das circunstâncias externas e se torna uma árvore com raízes profundas, capaz de se manter firme, mesmo no meio da tempestade. Não porque controla o que acontece ao seu redor, mas porque aprendeu a controlar como percebe e responde a isso. Se isso ressoa com você, adoraria que compartilhasse sua experiência. Escreva nos comentários e conte sobre um momento em que você conseguiu ver uma situação difícil sobre uma nova perspectiva. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para começar sua própria jornada de transformação. Nossas reações emocionais são como rios que fluem de fontes profundas e antigas. Para entender por que reagimos como reagimos, precisamos explorar a origem dessas correntes emocionais que tantas vezes nos arrastam, sem que possamos evitar. Desde o momento em que chegamos a este mundo, começamos a criar mapas emocionais, baseados em nossas experiências. Uma criança que recebe amor incondicional desenvolve um mapa, onde o mundo parece seguro e acolhedor. Outra que enfrenta rejeição ou inconsistência pode criar um mapa onde a desconfiança e o estado de alerta constante são necessários para sobreviver. Esses padrões iniciais não são escolhidos conscientemente. Eles se formam como respostas adaptativas ao nosso ambiente. Com o tempo, esses padrões se aprofundam e se tornam automáticos. Cada nova experiência tende a ser interpretada através do filtro das experiências passadas. Se no passado a vulnerabilidade trouxe dor, seu sistema emocional aprenderá a te proteger, ativando mecanismos de defesa diante de qualquer situação que remotamente se assemelhe àquela. Não é uma escolha consciente, mas uma resposta instintiva desenhada para te manter seguro. A sombra são aquelas partes de nós mesmos que reprimimos, negamos ou escondemos, porque em algum momento nos pareceram dolorosas ou inaceitáveis demais. O fascinante sobre a sombra é que, embora tentemos mantê-la oculta, ela encontra formas de se manifestar em nossa vida, especialmente quando algo ou alguém toca essas feridas não curadas. É por isso que certas palavras ou ações dos outros podem nos afetar tão profundamente. Quando alguém diz algo que ressoa com uma insegurança que carregamos, não estamos reagindo apenas ao que foi dito no presente, mas a toda uma história emocional que se ativa naquele momento. É como se essas palavras tocassem uma corda que vibra com todas as experiências semelhantes que vivemos antes. Pense nisso. Por que um comentário casual sobre seu trabalho pode desencadear uma tempestade emocional em você, enquanto a mesma observação mal afeta outra pessoa? Não é o comentário em si, mas o que ele toca dentro de você. Talvez ative um medo profundo de não ser suficiente, ou remove lembranças de vezes em que você se sentiu injustamente julgado. Nossas emoções mais intensas costumam ser sinais apontando para aspectos de nós mesmos que pedem para ser reconhecidos e curados. A raiva desproporcional pode indicar limites que foram cruzados repetidamente. O medo paralisante pode revelar crenças limitantes sobre nossa capacidade de enfrentar desafios. A tristeza profunda pode mostrar apegos ou expectativas que precisam ser liberados.
Em vez de ver essas emoções como inimigas a combater ou fraquezas a superar, podemos começar a tratá-las como mensageiras que trazem informações valiosas sobre nosso mundo interior. Quando uma emoção intensa surge, em vez de reprimi-la ou se deixar arrastar por ela, você pode fazer uma pausa e se perguntar: o que essa emoção está me mostrando sobre mim mesmo? Que necessidade não atendida ela está expressando? Que crença antiga ela está ativando? Essa curiosidade compassiva em relação às suas emoções é o primeiro passo para a liberdade emocional, porque o que reconhecemos conscientemente começa a perder o seu poder inconsciente sobre nós. O que trazemos à luz não pode mais operar nas sombras. É importante entender que esse processo não é sobre culparmos a nós mesmos por nossas reações emocionais. Não escolhemos conscientemente os padrões que desenvolvemos na infância ou as feridas que acumulamos ao longo da vida, mas podemos escolher agora como nos relacionamos com essas partes de nós mesmos. Cada vez que alguém ou algo te afeta profundamente, você pode ver isso como um convite a aprender mais sobre si mesmo. Em vez de focar toda a sua atenção no gatilho externo, pode voltar o olhar para dentro e perguntar: que parte de mim está sendo ativada neste momento? Essa simples pergunta muda completamente sua relação com a experiência, transformando-a de uma ameaça externa em uma oportunidade de autoconhecimento. Aqui reside uma verdade libertadora. Quando você entende que suas reações emocionais não são apenas respostas ao que acontece fora, mas expressões do seu mundo interior, você começa a recuperar o poder que havia cedido às circunstâncias. Você deixa de ser vítima do que os outros dizem ou fazem e se torna um explorador do seu próprio território emocional, cada vez mais capaz de navegar suas correntes com sabedoria e graça. No fundo do seu ser existe uma dimensão de consciência que permanece inalterada mesmo nas tempestades emocionais mais intensas. É como o fundo do oceano que mantém a sua quietude enquanto as ondas se agitam na superfície. Essa presença interior, esse testemunho silencioso de suas experiências, é o que poderíamos chamar de observador interno, e é a chave mestra para a sua liberdade emocional. Muitos mestres espirituais ao longo da história falaram dessa capacidade de observação desapegada como a essência de nossa natureza mais profunda. O Self, ele é centro da psique, que transcende e, ao mesmo tempo, integra todos os aspectos da nossa personalidade. É essa parte de nós que pode contemplar nossos pensamentos e emoções, sem se identificar completamente com eles. Quando você aprende a acessar esse observador interno, algo extraordinário começa a acontecer. Você não é mais apenas sua raiva, seu medo ou sua tristeza. Você é também aquele que observa essas emoções. Esse sutil, mais profundo câmbio de perspectiva cria um espaço entre o estímulo e sua resposta, um espaço onde reside seu verdadeiro poder. Imagine por um momento que você está numa situação difícil. Alguém te criticou injustamente em uma reunião. Você sente a raiva subindo pelo corpo, seu coração batendo mais rápido, seus pensamentos acelerados. A reação habitual seria se deixar levar por essa corrente de raiva, respondendo a partir desse estado alterado. Mas, agora, com a prática do observador interno, você tem outra opção. Pode dar um passo atrás, internamente, e notar: estou experimentando raiva agora. Posso sentir o calor no meu rosto, a tensão nas minhas mãos, os pensamentos defensivos surgindo na minha mente. Você não está reprimindo a emoção, nem se deixando dominar por ela. Está apenas observando-a com atenção plena. Nesse ato de observação consciente, você já não está completamente identificado com a emoção. Há uma parte de você que permanece clara, centrada, capaz de escolher seu próximo passo. Esse espaço entre estímulo e resposta é onde está sua liberdade. O filósofo Viktor Frankl
expressou isso maravilhosamente quando disse: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta reside nosso crescimento e nossa liberdade. Cultivar essa capacidade de observação não acontece da noite para o dia. É uma prática, um músculo espiritual que se fortalece com exercício constante. Comece com um momento simples. Quando sentir uma emoção surgir, em vez de se identificar imediatamente com ela, tente dar um nome a ela. Aí está o medo. Estou notando a frustração, a tristeza presente. Agora, esse simples ato de nomear suas emoções já cria uma pequena distância, permitindo que você se relacione com elas de forma diferente. Outra prática poderosa é prestar atenção às sensações físicas que acompanham seus estados emocionais. Onde você sente a emoção no corpo? É uma pressão no peito? Uma tensão na mandíbula? Um nó no estômago? Ao levar sua atenção a essas sensações corporais, você entra naturalmente no papel de observador. Não está tentando mudar ou controlar o que sente. Está apenas sendo testemunha disso, com uma curiosidade gentil. Com o tempo, você começa a perceber que pode estar com qualquer emoção, por mais intensa que seja, sem perder o seu centro. Mesmo no meio do medo, você pode acessar uma dimensão de calma interior. Mesmo na tristeza, pode se conectar com uma qualidade de abertura e compaixão pela experiência. As emoções continuam surgindo. Você é humano, afinal, mas elas não te definem mais, nem determinam suas ações. Esse estado de presença consciente não é apenas um refúgio em tempos difíceis, é também uma plataforma para ações mais sábias e eficazes no mundo. Quando você responde a partir do observador interno, em vez de reagir emocionalmente, suas palavras e ações nascem de um lugar mais profundo. Não são meras reações automáticas, condicionadas pelo passado, mas expressões autênticas de quem você é, neste momento. O observador interno também te permite ver além dos seus próprios filtros e preconceitos. Quando alguém diz algo que normalmente te ofenderia, você pode notar a reação surgindo em você, mas também pode enxergar além dela. Talvez consiga perceber o medo ou a dor por trás das palavras da outra pessoa. Talvez entenda que o comportamento dela, assim como o seu, é condicionado por suas próprias experiências e feridas. Essa compreensão não significa que você tolere comportamentos prejudiciais, mas que responde a eles com clareza, em vez de reatividade. A prática constante do observador interno te leva gradualmente a um estado de liberdade interior, onde, embora as tormentas emocionais ainda ocorram, você não é mais a tormenta. Você é o vasto céu que a contém. As emoções vêm e vão como nuvens passageiras, mas sua essência mais profunda permanece espaçosa e serena como o céu azul, além de todas as nuvens. E desse espaço de clareza interior, você descobre que nada, nem ninguém, tem mais o poder de perturbar sua paz, porque encontrou um ancoradouro naquilo que está além de toda perturbação. As emoções que chamamos de negativas, medo, raiva, tristeza, vergonha e culpa, são talvez as que mais resistimos a experimentar. Desde pequenos, muitos de nós aprendemos que essas emoções são problemáticas, que devem ser controladas, superadas ou, pior ainda, reprimidas. Não chore, não tenha medo, não fique com raiva. São frases que provavelmente ouvimos com frequência na infância. Assim, sem perceber, desenvolvemos uma relação de luta com uma parte natural e essencial da nossa experiência humana. O que não entendemos na época, e o que muitos ainda não compreendem, é que essas emoções não são nossas inimigas, são mensageiras, portadoras de informações valiosas
e cumprem funções evolutivas essenciais que ajudaram a humanidade a sobreviver e prosperar por milênios. O medo nos alerta sobre possíveis perigos. A raiva nos indica limites que foram cruzados. A tristeza nos ajuda a processar perdas e a soltar o que não nos serve mais. Cada emoção, mesmo as mais desconfortáveis, tem seu propósito e sua sabedoria inerente. O problema não está nas emoções em si, mas na nossa relação com elas. Quando lutamos contra o que sentimos, quando julgamos nossas emoções como boas ou más, quando nos identificamos completamente com elas ou tentamos reprimi-las, é aí que o sofrimento se multiplica. Como diz um antigo provérbio, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. As emoções difíceis fazem parte da vida, mas o sofrimento extra que criamos em torno delas é algo que podemos aprender a dissolver. Como então transformamos nossa relação com essas emoções? O primeiro passo é a aceitação. Isso não significa se resignar passivamente ou aprovar situações prejudiciais. Significa reconhecer a realidade do que está acontecendo no seu mundo interior. Neste momento, sem lutar contra ela. É como abrir a porta para um visitante difícil, não porque você goste da companhia dele, mas porque sabe que resistir à sua presença só lhe dá mais poder. Quando sentir uma emoção intensa, experimente este enfoque. Em vez de tentar mudá-la ou se livrar dela, dê permissão para senti-la plenamente. Eu estou acolhendo este medo. Eu estou permitindo que ele esteja aqui. Eu estou respirando com ele. Essa atitude de abertura e aceitação já começa a transformar sua experiência da emoção. Não a faz desaparecer magicamente, mas muda sua relação com ela, de uma forma que reduz o controle que ela tem sobre você. Uma outra prática poderosa é encontrar a mensagem na emoção. Cada estado emocional tenta te comunicar algo importante. O medo pode estar apontando uma necessidade de segurança ou preparação. A raiva pode estar indicando que um valor importante para você foi violado. A tristeza pode estar te ajudando a processar uma perda e abrir espaço para algo novo. Quando você aprende a ouvir essas mensagens, as emoções difíceis se tornam mestras em vez de tormentos.